As ações da MRV seguem em dificuldade tremenda de conseguir sequer um movimento de recuperação da queda. Então, cada vez mais o nosso cenário de baixa fica mais presente da continuidade do movimento, né? Então, eu acredito que todo mundo tem que ter muita atenção, pensar aí com carinho nas suas posições se tiver comprado na ação da MRV, porque o cenário aí, por enquanto, não é nada promissor, tá? Vamos ver todos esses pontos, também vamos ver fundamentos, vamos ver notícias, vamos entender todo esse contexto para, como sempre, ficar preparados aí pelo menos os próximos 15 dias nas ações da MRV, beleza? Antes da gente continuar, claro, não esqueça o nosso canal de criptomoedas. Aproveitem essa chance de ingressar aí no mercado cripto ainda com muita coisa barata. Então aproveitem, estudem e deem uma olhada lá no nosso conteúdo e, claro, o nosso curso, que é para quem quer aprender a usar o gráfico para investir para longo prazo, ganhar acesso à nossa comunidade, tudo de maneira vitalícia. Aproveitem aí, QR Code e primeiro comentário fixado, beleza? Então vamos lá, vamos entender aqui o que está acontecendo nas ações da MRV. Primeiro a gente tinha, como sempre, a nossa região de topo bem definida, R$13. Nossa região de fundo bem definida, aqui entre 6 e 7 reais, tá? Percebam que não são essas zonas. Isso aqui, na minha estratégia, eu considero apenas busca por liquidez, tá? O mercado estabelece um topo, ultrapassa ele para conseguir vender para o maior número de pessoas possível e joga para baixo de novo. Aqui é a mesma coisa, ó. Estabelece um fundo, rompe para fazer todo mundo vender e depois joga no sentido contrário. Então, não considero essa região como um fundo. Temos também aqui ó, o maior volume de negociação do período que está aqui. Então, estabelece essa região como o fundo mais importante. Inclusive, quem acompanha o canal sabe que eu tive uma posição nas ações da MRV aqui, tá? E no primeiro sinal da perda dessa zona, saí fora, tá? Não é uma ação que eu quero carregar por longo prazo, não considero ela de qualidade suficiente para isso, era meramente especulativo, perdeu o suporte, tchau, tá? E não foi aí por acaso também, ó, 24% de queda. Então, muito obrigado, tô fora, beleza? Então, esse é o fundo que a gente tem que ficar preocupado. Isso aqui não é um fundo forte, nem considero ele para minha análise, mas vocês veem que nem esse fundo o mercado está conseguindo superar, tá? Ele está apanhando aqui para conseguir qualquer tipo de movimentação e a gente vai ter que ficar muito esperto no que vai acontecer aqui, porque a perda desse fundo vai gerar aí um efeito brutal na ação para baixo se realmente acontecer, tá? Porque os grandes players, quem estava posicionado para tentar a reversão da ação estava aqui, tá? Quando saiu todas aquelas notícias ruins e tudo mais, de corte de custo de gastos, que foi uma mentira, que o mercado realmente desistiu dessas ações. Então, aqui já começou a venda. E a gente deve continuar com a confirmação, né? Se a gente tiver realmente a perda de R$5, e aí o mercado vem abaixo, tá? Então, por enquanto, para deixar claro, na minha opinião, zero interesse nas ações da MRV, não acredito aí no potencial de alta. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra nem de venda, é o que eu faço com o meu dinheiro. Todo mundo tem o dever de estudar e tomar sua própria decisão, mas eu, por enquanto, não chego nem perto, beleza? A tentativa boa foi aqui, a gente tinha um risco-retorno interessante, né? Um risco pequenininho para um retorno bem grande. Não deu certo, tudo bem, jogo que segue, tá? Olhando aqui no gráfico diário, a gente já vê, ó, essa briga, falta de força compradora. O preço está com muita dificuldade de voltar a subir, ó, como ele vai se arrastando aqui bem devagarinho. A gente já tem um volume de acumulação aqui de negociação muito grande. A gente teve essa barra aqui do dia 6 de dezembro, justamente tentando segurar essa queda. Por enquanto ela está conseguindo, mas ao mesmo tempo também não conseguiu reverter. Então a gente tem que ficar muito atento pro rompimento desse fundo dos R$5, tá? A perda de R$5 pode ser um evento de queda muito forte. Do mesmo jeito, claro, se ele conseguir se sustentar acima desses 5,60, coisa que ele ainda não conseguiu, ó, ele passa um pouquinho e já volta, ele passa um dia, no outro já volta, tá? Se ele conseguir superar essa região, pode ser que a gente tenha aquele pullback pelo menos, mas mesmo assim, a gente vai encontrar aquela resistência enorme aqui em cima, tá? E aí, eu, pelo menos pela fotografia de hoje, eu não vejo uma possibilidade muito grande a gente conseguir superar essa região, tá? Então, por enquanto, olhando aí curto prazo, médio prazo, longo prazo,
tudo com sinal de baixa aqui nas ações da MRV, por isso que eu acredito que não vale a pena investir para longo prazo, tá? Mas vamos fazer aqui as projeções, tentar entender para que lado a gente pode ir. Mas claro, antes, se tornem membros do canal. Estão cansados, perdidos, aí compra na hora errada, vende na hora errada, só prejuízo? Se tornem membros. A gente tem principalmente o nosso membro capitalista que tem mentorias, a gente faz cenários, traça estratégias, tudo completinho aí para vocês durante todo o pregão. Então se tornem membros e claro, não esqueça de se inscrever, ativar a notificação, deixar aquele like que ajuda demais aqui o canal e também o nosso trabalho chega para mais pessoas, beleza? E deixa o comentário aí, como sempre, se vocês vão encarar aí as ações da MRV, vão ficar de fora, tá? Eu não vejo motivo para comprar, pelo menos por enquanto. Muito obrigado, passar bem, beleza? Então, vamos lá. Cenários de alta, pouquíssimo provável. Se a gente conseguir, por algum milagre, romper essa região, que já tá difícil, a gente vai bater aqui, nessa zona dos R$7, para voltar a cair, tá? Pelo cenário atual, eu trabalharia aí com essas probabilidades. A gente tem maior volume de negociação aqui, o fundo real da ação é aqui, a gente tem a linha de tendência de baixa passando também nessa faixa de preço. Então veja como a gente tem muita resistência e pouca força acumulada, pouco interesse profissional aqui para realmente ver a ação reverter. Então eu não vejo aí essa relação risco-retorno interessante, principalmente porque se a gente pegar este rompimento aqui, essa possível perda dos R$5, a gente está falando em um mercado aí praticamente, potencialmente, fazer esse movimento, ó, tá? E a gente pode chegar tranquilamente lá na casa dos R$4. Então a gente veria aí mais uma queda de mais ou menos aí uns 18%. Então por isso eu ficaria muito atento quem está comprado, tá? Estudem, vejam aí caso a caso se faz sentido para vocês ou não. Mas na minha opinião, quando perdeu essa região aqui, não faz mais sentido nenhum tentar segurar ela por longo prazo, porque provavelmente as probabilidades são maiores da gente continuar caindo do que magicamente aqui por algum movimento aleatório, porque a gente não tem sinal nem fundamental nem gráfico para isso, a gente vê ela reverter, tá? Então vamos ficar muito atento. Por enquanto meu viés segue totalmente de baixa. Na parte de notícias aqui, ó, a MRV é avaliada pelo Citi como investimento de alto risco, tá? Então a mudança da recomendação após números operacionais do quarto trimestre do ano passado, tá? Então aí o Citi removeu, mudou, né, de neutra para alto risco, justamente aí com esses resultados operacionais do quarto trimestre do ano passado. Apesar de a empresa gerar caixa no quarto trimestre, ela ainda é o nome mais alavancado entre as construtoras que o Citi cobre, né? Então imagina, alavancagem com taxa de juros alta, a gente já sabe o resultado que é, né? Todo o lucro some só pagando juros da dívida, tá? Então isso aí pode ser aí um dos motivos que tornem o risco alto. A gente tem ainda a previsão de subir mais taxa de juros, pelo menos mais uma vez, e o mercado já fala em outros aumentos. E aqui eles ressaltam ainda também, ó, 2025 provavelmente vai ser um ano difícil para a empresa em geração de caixa, e aí eles cortaram o preço aí de 8 para 6,40, tá? Um potencial valorização de 15,9%, mas ainda acima do preço atual. Então não chegou no pessimismo extremo ainda. Vamos ver aí, eu acredito aí que tem mais espaço para queda. Beleza? Na parte aqui de fundamentos, preço-valor patrimonial 0,47. Olha como a gente já distorceu totalmente essas métricas para baixo. A gente está muito longe do nosso preço médio, mas ainda sem nenhum sinal de recuperação, tá? Então a gente pode simplesmente ficar nessa faixa de preço mais um tempo, nada ainda justifica mudanças. Na parte de PL a gente teve uma melhora, claro, de 2023 para cá, mas também, ó, muito longe da média histórica, tá? Das ações. Dividendos, claro, não está pagando, tá? Prejuízo. A gente viu que em 2022 foi o último ano de pagamento de dividendos, então é realmente muito difícil arranjar um motivo para segurar uma ação que está caindo tanto e não paga nada, tá? Então é difícil. A margem EBITDA 7,77, deu uma melhorada em comparação ao passado, mas ainda muito longe também de números ideais, né? Na parte do ROI, a mesma coisa, a queda foi violenta aí de 2021 para cá, tá? E parece que a gente ainda não encontrou o fundo. Vamos ver como é que vai ser esse ano de 2025, que de novo, o mercado não espera um 2025 bom para nada, tá? Então imagina para construtoras.
beleza? E aqui na parte de resultados justifica, ó, 2021 ótimo resultado, 22 péssimo, 23 deu aquela melhoradinha que parecia que a gente poderia ter encontrado o fundo, mas 2024 já afundou de novo, então tá, segue muito complicado, beleza? Então eu aguardaria novas quedas, não acredito que seja um momento interessante, beleza? Não esqueça de olhar os outros dois vídeos que tá aparecendo aqui em cima pra vocês, de se inscrever no canal de criptomoedas, valeu!